Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais e hoje a gente vai conversar sobre o número de doenças autoimunes que tem aumentado no mundo todo nos últimos anos. E, claro, quais são os motivos que levam a esse aumento? O estilo de vida moderno, o ambiente em que vivemos e até mesmo as nossas escolhas do dia a dia podem interferir diretamente na forma como o sistema imunológico funciona. Para entender melhor o que está por trás desse cenário e como cuidar da nossa imunidade de forma equilibrada e consciente, nós recebemos hoje a médica reumatologista, a doutora Maria Luísa Negrisoli. Ela vai nos ajudar a desvendar os gatilhos modernos da autoimunidade. Se você não sabe o que é isso, vamos ouvir a doutora Maria Luísa. Bom dia, Bom prazer dia, o prazer te é receber meu. aqui para Obrigada falar de um por tema tão importante, né? E, de fato, a gente percebe um aumento das doenças autoimunes. O que é que está acontecendo? Pois é, não é só uma aparência, está aumentando muito mesmo o número dessas doenças. Não é só que a gente está conseguindo fazer um diagnóstico mais preciso, não, tá? O número vem aumentando. Essas doenças autoimunes, elas têm uma base muito genética, claro, né? Eu falo Sim, para os pacientes, não é para quem é a quer. base principal, É, né? para quem pode, né? Então a gente precisa ter um substrato genético, mas os fatores do ambiente, claro, interferem muito. E essa vida moderna nossa vem trazendo cada vez mais coisa, né? Esquisita aí pra gente lidar, e o sistema imune acaba ficando um pouco bagunçado, e são triggers. Então, se você tem essa genética propícia, se você entra em contato com esse ambiente, né, um pouco mais desregulado, vamos dizer assim, da vida moderna, isso pode propiciar o aparecimento dessas doenças. Muitas o reumatologista trata, né? Então, por isso que a gente Com gosta muito certeza. de estudar Agora, isso. explica para a gente o que são essas doenças autoimunes. As doenças autoimunes são doenças que vêm da inflamação de vários órgãos, né? E ela ocorre por conta de uma desregulação do sistema imune. Então, o que acontece é que a gente tem uma genética, vamos dizer assim, favorável para células do sistema imune que estão aí para ajudar a gente normalmente, né? Combater infecções, né? Mas que, por algum motivo, né, acabam atacando o nosso próprio corpo. Né? Então elas ficam, realmente elas não conseguem mais, né, saber o que é nosso e o que não é, né? E começam a nos proteger do nosso próprio corpo, atacando, inflamando. E aí, dependendo de cada doença, a gente tem os sintomas, né? Por isso que é tão variado, tão sistêmico, e por isso que vários médicos acabam tratando muitas vezes doenças autoimunes. É claro que o reumatologista tem um pool maior, né, dessas doenças, e a gente Até trata porque vários. são doenças com um diagnóstico e um comportamento complexo, né? E que Muito. exige uma atenção muito especial, não é? Sim, sim, com certeza. Agora, quando a gente fala em fatores genéticos, fatores ambientais, esses gatilhos, né, que você costuma falar, a gente consegue dar uma proporção para cada um deles? Olha, genética para desenvolvimento da doença autoimune uns 60% e o fator ambiental uns 40%. É possível fazer isso? Não muito, né? Ah, Mas o que eu vejo que tem, é muito importante a gente discutir isso, porque às vezes o paciente chega no consultório, sabe, Ricardo, se sentindo muito culpado, né? aliás, é uma característica do paciente Sim, então olha, com doença doutora, o que autoimune, eu né? fiz para ter essa doença, né? Uma determinada pessoa X, um parente me disse que se eu não fosse tão estressada, né? Que se eu não tivesse passado por um trauma X, né? Se eu... Então, as pessoas se culpam muito e a gente precisa saber que tem um componente genético, ou seja, não é, né? Não é para É o que quem você falou, quer, né? é É para para quem quem pode. pode. Mas a gente sabe que o componente ambiental é importante. E aí vai depender muito. As doenças autoimunes, elas podem ser por conta de alteração em um gene só, que é a exceção. A maioria são vários genes que vêm, né, alterados, que a pessoa herda essa predisposição de serem alterados. E como são vários, Ricardo, e como são muitas questões ambientais que a gente precisa, né, cuidar, tabagismo, obesidade, alimentação, intestino, microbiota, que a gente vai falar, entre outros, né? Essa combinação, certo? Perfeito. A gente não tem como prever muito.
Então, se a pessoa tem uma carga genética alta, uma história familiar alta, principalmente em parentes de primeiro grau, né, de doença autoimune, e ela se expõe, né, não faz exercícios, é obesa, come mal, né, tabagismo, né, álcool, né, isso pode gerar uma mistura não muito legal. Então, por isso que não dá para prever, porque tudo é muito, né, depende muito do ambiente, da carga genética e da doença que a gente está falando. Por exemplo, na artrite reumatoide, por exemplo, a gente sabe que essa carga genética ela é importante, né? Só que o ambiente interfere demais. Por exemplo, o tabagismo, né? A gente sabe que quem fuma, né, tem uma predisposição altíssima, né, se tiver principalmente histórico familiar, por exemplo. A alimentação tem um papel importante? Muito, né? Eu acho que cada vez mais a gente está vendo para todas as doenças, você também sabe muito bem disso, né? Mas para a doença autoimune isso acontece de várias formas, né? Primeiro, né, porque a alimentação, ela, claro, né, possibilita ou não a gente ter massa gorda, massa muscular em diversos, né, muito ou pouco, né? Então é um fator importante sempre, né? A obesidade, por exemplo, né, traz muitos problemas para quem tem doença autoimune. E não é só uma questão de junta, né, Ricardo? Não, é uma doença inflamatória. Exato. Né? Então a obesidade inflama, né? Eu acredito que você já discutiu aqui muito isso no programa. Então as pessoas têm já essa noção. Porém, não é só dessa forma, né? A alimentação, tudo que chega, né, na nossa boca e termina lá no intestino, né, ela entra em contato com o maior órgão imunológico que a gente tem no corpo, que é o intestino, né? O intestino ele tem 70% das nossas células imunes ali. Né? Então ele entra em contato com esses alimentos e as bactérias que vivem ali também, né? Então, o intestino não é, como muitas pessoas pensam, apenas um órgão de passagem, né? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está em contato com o externo, né? Ele tem contato com tudo que a gente, obviamente, come, né? E ali crescem essas bactérias tão famosas agora, né? Que todo mundo fala em microbioma. Internet e tudo agora mais. É muito comum, né? Vamos falar de microbiota intestinal, dos probióticos. Vamos tomar um probiótico. Podemos falar sobre isso após o intervalo? Com certeza. Já voltamos, fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a doutora Maria Luísa Negrisoli, que é médica reumatologista. A gente conversa sobre imunidade, sobre os gatilhos que podem desencadear uma reação autoimune em nosso organismo. Um tema muito interessante, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre o intestino, as funções que ele desenvolve, sobre as bactérias que estão ali, morando no intestino, que é a chamada microbiota intestinal. Fala um pouco para a gente qual é o impacto dessa microbiota, quais são os fatores que influenciam positivo ou negativamente nessa, vamos dizer, fauna intestinal. É a nossa família, né, de bactérias. Né? Eu tenho uma filha que tem uma doença autoimune e eu brinco com ela na hora do almoço. Eu falo, minha filha, a gente vai dar essa alface para as bactérias que moram no seu intestino. Vamos fazer, né, elas ficarem as boas e as ruins não ficarem, né, com um ambiente propício para se desenvolver. E é basicamente isso mesmo. Nós temos bactérias boas e ruins, né? Claro. Aquelas que nos ajudam, certo? E por que elas nos ajudam? Porque elas produzem os ácidos graxos de cadeia curta, né? Que são substâncias que basicamente fazem essa parede intestinal, né, ficar muito firme, não ficar permeável, não ficar inflamada. Porque quando ela fica inflamada, aberta, essas bactérias entram dentro do corpo e elas podem irritar, vamos por assim, esse sistema imunológico, né? Que já é propenso a ter uma doença autoimune. Então aquilo ali fica irritando e fica desregulando o sistema imune. Isso acontece, né? É muito importante essa microbiota. E os principais fatores, é claro, é a alimentação. Nada é mais importante que a alimentação rica em fibras, basicamente. Claro, saudável. Quais alimentos ajudam, quais atrapalham? Bom, as fibras são os que mais nos ajudam, né? E quando a gente pensa nos que atrapalham, são os ultraprocessados, né? Que a gente sabe que a gente precisa evitar.
Esses deveriam ser até proibidos, né? Sim, com certeza. O açúcar também, também, né? Então a gente sabe que tem alguns alimentos que sabiamente alteram, e tem algumas pessoas, né, que têm alimentos específicos, né? Por exemplo, os celíacos, né, que não podem, né, comer nada com glúten, que são proteínas que podem inflamar um pouco mais. Mas para nós, no geral, Isso que eu ia dizer, porque também existe hoje uma moda. uma moda. Uma O moda. glúten, a lactose. Isso não é para todo mundo, né? Não é De em todo jeito. mundo que esses produtos vão causar uma inflamação, não é? De jeito nenhum. O leite, é claro, a gente sabe que temos pessoas que são intolerantes. Claro. E essas pessoas, elas têm alguns sintomas de desconforto, e é claro que quando elas tiram, isso melhora e melhora a vida como um todo. Perfeito. Né? Com relação ao glúten, né, nós temos vários tipos de doenças. Tem o celíaco, que é aquele que realmente ele tem uma doença autoimune, então ele não pode consumir aquele alimento. E tem outros que têm uma intolerância, certo? Então, na verdade, Ricardo, eu costumo agir muito assim no meu consultório. Eu gosto de ouvir muito o paciente, né? Porque tem paciente que chega e fala, doutora, quando eu não como glúten, eu realmente me sinto melhor. Isso significa que você precisa tirar e tem a doença? Não. Mas significa que eu preciso trabalhar junto com a nutricionista, né, com outros profissionais para entender melhor se realmente esse paciente não tem uma intolerância. Porque se ele tiver, realmente, quando você tira esse glúten, que é uma proteína, que ela é um pouco mais antigênica mesmo, o paciente que tem doença autoimune melhora muito. Então isso precisa ser visto com cuidado, com atenção e responsabilidade. Porque o que a gente vê hoje, as pessoas retirando, tendo dietas extremamente restritivas. Você tem doença autoimune, então você tem que cortar glúten, você tem que cortar lactose, e aí a pessoa não come nada, a pessoa, né, definha nutricionalmente, vamos colocar assim, e isso, claro, também tem um impacto negativo para quem realmente precisa, né, para o sistema imune. Né? Então a gente entra num ciclo onde faz muita restrição, aí toma muito sorinho colorido na veia, com bastante vitamina, né, para sobrepor, e ninguém mais quer comer comida de verdade, né, e comida saudável, né, e na feira, né, Ricardo, que é o que realmente faz uma microbiota boa, é uma alimentação saudável, o nome dos suplementos já diz por si só, ele é um suplemento, ele não é a essência está na boa alimentação. Agora, já que nós falamos de alimentação, falamos de obesidade, de restrição alimentar, vamos falar das canetinhas emagrecedoras que estão super na moda. Outra moda. Elas ajudam a diminuir a inflamação por consequência do emagrecimento? Sim, emagrecer é sempre muito bom para nós. Seja uma pessoa que tem só a tendência a ter uma doença autoimune, um pai, uma mãe, uma irmã, seja quem já tem. Né? Então é muito importante porque a obesidade ela faz uma inflamação sistêmica e isso repercute, né, nesse paciente. As canetinhas, né, essas medicações, né, elas realmente vieram para trazer uma ajuda muito grande. Né? Então a gente vê que o paciente bem acompanhado, né, com isso muito bem indicado, ele tem um emagrecimento muito bom, né? E isso claro que tem um impacto positivo, mas não somente. Algumas delas ainda, né, com estudos, vem mostrando que elas também podem contribuir, elas mesmas, não por conta do emagrecimento, com essa redução do processo inflamatório. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é essa moda que a gente vê, esse uso indiscriminado, né, o paciente chega no meu consultório usando remédio do Paraguai, né, não sabe o que tem lá dentro, muitas vezes parando em pronto-socorro, né, e isso é muito preocupante, isso chega até no nosso consultório também. Claro, esse uso indiscriminado não é bom. Mas, em modo geral, quando bem indicado e bem colocado, é uma medicação que está revolucionando, né? E está trazendo benefícios, né? Uma transformação. Transformação, né? Mas que também, se você não faz a mudança do estilo de vida junto, né, Ricardo? Para de tomar as doses, o que acontece? E engorda de novo. E aí a gente tem uma coisa muito pior, né? Que é esse sistema imune, essa flora intestinal fica ainda mais desregulada. Então você passa ali no momento que você não está comendo quase nada, né? Por conta do uso da canetinha, né? E neste momento é muito importante entrar uma nutricionista, né? Os profissionais, o endocrinologista, que vão fazer você mudar o seu estilo de vida e realmente, né, fazer essa microbiota ficar legal, porque senão depois, né, quando engorda mais ou quando altera demais a microbiota, o resultado pode ser inclusive pior. E sempre buscar uma orientação até para retirada ou não
do medicamento, né? Que é um detalhe importante. Exato. A gente vai fazer mais um intervalo e volta para continuar essa conversa. Fiquem com a gente. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros, com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a doutora Maria Luísa Negrisoli, que é médica reumatologista, num bate-papo sobre imunidade. Implantes, preenchedores, podem levar à alteração da imunidade? A resposta é sim, mas não tanto quanto a gente vê na internet. É verdade. Eu sei disso, sei disso. E é importante esclarecer, não é? Sim, sim. Porque a incidência é muito baixa. Muito. Mas existe. Existe, a gente tem no consultório. Isso, o que que acontece? Então, quando o corpo reage a essas substâncias, a gente dá um nome para isso, né? Chama síndrome EJA ou síndrome azia, né? Que é uma reação a essas substâncias estranhas que a gente dá o nome de adjuvantes. São substâncias que não são próprias nossas, né? Então, a gente tem o alumínio, silicone, próteses em geral. Né? E é claro que, como qualquer trigger ali que vai ali mexer no sistema imune, ele depende muito da genética da pessoa. Mais uma vez, a pessoa precisa ser predisposta. De outra forma também, esse material, tem alguns materiais que a gente tem mais preocupação, outros menos, e depende também do contato
contato que ele tem com o corpo, contato contínuo, contato mais, vamos dizer assim, né, mais expressivo, né? Então, isso a gente leva em consideração. Só que essa síndrome, né, é uma síndrome com sinais, com sintomas muito gerais, Ricardo. Então, é muito complicado. Né? Então a gente tem, ela se confunde. Não é um diagnóstico tão simples, né, Maria Luísa? Não é, né? Porque o que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade às vezes de entender é que para a gente fechar um diagnóstico, né, a ciência vai, estuda e a gente vai caminhando para fechar os critérios diagnósticos. E essa síndrome hoje, ela ainda tem critérios muito frouxos. O que que quer dizer? Que a gente diagnostica muita gente como tendo e que na verdade não tem. Tá. Então tem que ser uma investigação muito, vamos dizer assim, muito responsável, tá? Claro. E muito tranquila, com muita tranquilidade. Para não causar alarmismos. Isso, né? sem alarmismos. Porque a correlação entre, por exemplo, uma prótese de silicone, né, um preenchedor, né, ou outra substância, né, considerada como adjuvante, com esses sintomas, ela precisa, vamos dizer assim, ser comprovada. Porque, no geral, esse paciente pode ter alguns sintomas de doença autoimune, né? Vamos dizer assim, dores articulares, dores musculares, olho seco. Essa pessoa pode ter fadiga crônica, né? São sintomas gerais que pode acontecer, né? Por conta de vários tipos de doença, inclusive, né? Doenças não autoimunes. Sim. Essa pessoa pode desenvolver alguns exames laboratoriais de doença reumática, tá? Alguns mais conhecidos são o fator reumatoide, outros, né? E existem alguns casos que a pessoa tem os sintomas, os exames, a biópsia daquele tecido comprometido, e aí sim a gente consegue juntar tudo e dizer não. E essa doença autoimune, esse fenômeno de autoimunidade, ele realmente está acontecendo por conta dessa prótese, né? Deste material que foi, né? Sim. A pessoa foi exposta. Agora, Maria Luísa, quais são as principais doenças autoimunes? As de maior incidência? Até para a gente deixar isso bem claro. Sim. A gente falou de doença autoimune, mas é só para a gente exemplificar. Claro. Lúpus, artrite na verdade, reumatoide. a principal nem é o reumatologista que cuida, né? Que é a da tireoide. A tireoidite. Então, a tireoidite Hashimoto é muito comum, né? A gente tem o vitiligo também, né? Na pele, né? Então, às vezes eu pergunto, olha, tem histórico na família de doença reumática, né? De doença autoimune? As pessoas esqueçam da tireoide, que é muito comum. E dentro da reumatologia, a gente tem artrite reumatoide, né? A gente tem o lúpus, nós temos outras doenças mais raras, né? Mas também importantes, como a síndrome de Sjögren, vasculites, enfim, né? Espondiloartrite, né? Que a gente tem dentro também a artrite psoriásica, que é pela psoríase, que isso também é muito comum, né? O reumatologista precisa ser lembrado no paciente que tem psoríase, tá? Porque normalmente existe um contínuo da psoríase com a inflamação das entes, das articulações. Seriam as principais aí que nós atendemos. Tem algum sinal que o nosso corpo dá, que diz, olha, esse sistema imunológico está acendendo a luz amarela? Sim. Bom, o reumatologista, ele não é fácil a nossa vida, né? Não. É do fio do cabelo ao dedão do pé, né? Então, é claro que são sintomas, muitas vezes, muito inespecíficos, né? A pessoa pode ter uma febre baixa? Pode, mas normalmente isso não tem. Normalmente, o que a gente tem é dor, né? Normalmente articular, tendões, né? Ligamentos comprometidos. A gente pode ter também, dependendo da doença, inflamações mais graves, claro, nos olhos, nos pulmões, nos rins, mas isso é a exceção. A gente tem algumas doenças reumáticas também que predispõem às tromboses, isso também é muito importante, né? Que deixam o sangue, por conta da presença desses anticorpos, mais propensos a trombosar, as mulheres a ter abortos de repetição, ou mesmo, né, AVC, infarto. Então, são doenças muito sistêmicas. Então, o reumatologista, ele é chamado normalmente quando alguém fala assim, bom, tem muita coisa acontecendo aqui, né? É mais de um joelho, né? É mais de um, né? Poxa, tem muita coisa. E normalmente o reumatologista entra para fazer essa investigação, tá? Mas nossos sintomas são variados, Ricardo. Tá bom, Maria Luísa, eu quero agradecer muito, foi muito bom mesmo, muito esclarecedora a sua entrevista. Obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite. Quero também agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record, desejar um grande dia, um abraço em todos vocês e até o próximo Saúde Algo Mais.